Nesse vídeo eu vou falar sobre um programa muito especial para minha infância e que eu acho que foi muito importante para várias pessoas brasileiras que não tinham muito dinheiro e tinham que assistir TV aberta. O vídeo de hoje é sobre Dango Balango. Sim, Dango Balango, aquele desenho bizarro que passava mais ou menos às 6 horas da manhã e de manhã, onde tinha uma abertura bizarra que dava medo e que tinha vários cenários surrealistas. Bom, eu quero trazer um vídeo sobre esse programa hoje, porque eu tava vendo que teve uma hype gigante na internet há um tempo atrás sobre ele, sobre suas bizarrices e sobre suas histórias. E cara, pra estrear esse canal aqui, né, eu quero trazer sobre um desenho infantil que foi importante pra mim. Então vamos lá! Eu vou falar um pouco sobre as informações iniciais do programa, como ele nasceu, como ele foi feito, sobre suas parcerias, e aí a gente vai começar a falar sobre as bizarrices que fizeram a nossa infância aí. Como eu já disse antes, Dango Balango é um programa de televisão brasileiro produzido pelo estúdio Canta, exibido pela Rede Minas, e depois de um tempo foi para a Rede Nacional pela TV Cultura. E foi aí que com meus 12 anos, ou até menos, eu comecei a assistir. Acredito eu que todo mundo começou a assistir também na TV Cultura, porque a Rede Minas é bem nichado, né? O programa foi viabilizado com recursos captados pelas leis estaduais e federais de incentivo à cultura, e tendo bonecos criados pelo Toyato de Bonecos do grupo Giramundo, sendo os principais e mais recorrentes do nosso programa os nossos protagonistas, que só tem nome bizarro, do Zilla, Zoduca e Sdubs. Detalhe, o Sdubs é meu favorito. Eu pesquisei sobre os motivos do programa ter tido todo esse aspecto diferente e encontrei pequenas explicações. Uma delas é que a ideia do desenho era ser diferente dos programas de TV aberta da época, que costumavam girar em torno de uma apresentadora, e que o Dango Balango estimularia a criatividade e o pensamento das crianças por meio de aventuras insólitas, parecendo uma revista de entretenimento, aguçando os pensamentos, as curiosidades e os sentimentos das crianças. Bom, antes de continuar o vídeo, eu quero fazer um pequeno agradecimento e recomendação ao site Minas Spray, que acredito eu que seja de Minas Gerais, onde encontrei vários episódios do programa que me ajudou muito no desenvolvimento desse vídeo. Então eu vou deixar aqui o Minas Spray agradecido, ok, Minas Spray? E bom, a melhor forma de eu demonstrar toda essa sensação de estranheza e bizarrice foi eu assistindo, né, os episódios. Então eu entrei no Minas Spray e comecei a assistir. Bom, e eu devo assumir que foi uma grande nostalgia, porque eu acho que eu não assisto desde 2013, que eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, então foi meio nostálgico. Assisti acho que 4 ou 5 episódios, ou tá demonstrando na tela, e eu selecionei, né, apenas 2 pra falar hoje. Se der certo esse vídeo, eu posso falar de mais, uns menos famosos, mas eu peguei os 2 mais famosos, que o pessoal falou bastante aí no YouTube, falou bastante no Twitter, pra falar aqui, pra demonstrar um pouco da estranheza e bizarrice. Então vamos lá, rapaziada. Bom, o primeiro episódio que eu vou falar aqui é O Fantasma de Cocota. Não é um episódio da minha época, na real é um episódio bem recente, acho que é 2015. Mas eu achei bem interessante, porque ele fala de temas que o desenho infantil, como eu já falei, não fala. De morte, assassinato e como lidar com a morte. Mas enfim, vamos para o episódio, né? O episódio começa com a nossa dupla favorita, Sdubs e Zodoka. E mais um dia normal, quando de repente encontram um passarinho morto na rua. E surpresos com isso, resolvem não fingindo para o bichinho. Então vão até o cemitério, encontram uma lápide, cavam um buraco e enterram o passarinho. Mas como não tinham palavras de condolências, começa a se perguntar como funcionava a passagem do corpo morto para o beleléu. Assustados com essa tese, eles vão até a casa de Zuzila, contar sobre o ocorrido. E bom, eu quero deixar um parênteses aqui, para falar o quão bom eu acho todo o aspecto da casa da Zuzila, mano. A casa da Zuzila é muito bem feita. Cara, o visual surrealista dessa casa é incrível. E, cara, nem é só da casa dela, é de todos os cenários do desenho, cara. Eu olho pra esse cenário aqui e eu vejo personalidade. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sonhava com sonhos parecidos com o programa, de tanta personalidade que isso aqui tem, mano. Isso aqui é algo que eu tenho que apontar e parabenizar. Mas, voltando um pouco aqui ao nosso sentido do episódio, eles contam a situação para a amiga e ela apresenta um ovo que achou e estava cuidando, muito fofo, né? Pena que todo o crime vai pro lixo quando uma carteira deixa uma carta para o grupo de amigos e simplesmente é um atestado de morte da tia Cocota. Todos os personagens começam a chorar e se lamentar sobre a morte dela. E meu Deus, me perdoe, mas eu ri muito disso na hora, porque é uma gritaria gigantesca do pessoal chorando.
Um dia após a morte da tia Cocota, nossos personagens vão para o grande enterro da tia e ficam lá esperando sobre o corpo. Só que demora e nada do corpo chegar, então eles começam a teorizar sobre a vida após a morte. Alguns personagens choram e fazem muito barulho. Com esse barulho, nos é apresentado o nosso grande vilão da série, o maior de todos, o Kappa. Eu não citei o Kappa antes porque eu queria deixar a surpresa pro vídeo, mas o Kappa é um personagem que é o vilão da série, que, cara, é um personagem bizarro, porque ele quer literalmente matar os personagens. Todo episódio ele quer matar os personagens de alguma forma. E nesse episódio, com toda a barulheira que o pessoal faz, ele começa a ficar irritado e começa a pensar em um plano maléfico para começar a matar nossos protagonistas enganando eles. Bom, o plano do nosso amigo Kappa, do nosso vilão Kappa, é pegar uma bebida, envenenar ela e colocar num lugar onde ele sabe que o pessoal vai beber. Porque como o pessoal vai ficar chorando, eles vão ficar com sede. E esse é o plano do nosso vilão Kappa. Então ele vai lá e pede para deixar em um lugar estratégico o copo de veneno. Bom, o Kappa manda nos seus minions levar o copo de veneno para a casa do pessoal da turma, onde faz as reuniões todas. E com o passar do episódio, que eu vou dar uma resumida, o Sdub se separa da turma, procurar o corpo da Chocota, acaba indo pro laboratório e lá ele vê o copo envenenado. Ele quase bebe, mas derruba no chão, descobrindo assim que o copo era de veneno e queimando toda a parede e chão. Ele corre pro cemitério, salva um amigo dele que bebeu outro copo de veneno. E a gente descobre no final do episódio, basicamente, que quem morreu foi o passarinho do começo do episódio. E que a carta de morte era pro passarinho, e não pra tia Cocota, que foi uma grande confusão. E acabou os episódios rindo bastante. Eu quis trazer esse episódio, porque esse episódio, cara, é um episódio, se você for ver, ele é bizarro, porque ele fala de temas sobre a morte, sobre aceitar a morte, sobre enterro. A gente apresenta um vilão, que é o Kappa, que é um vilão assustador, que quer literalmente matar os personagens. Eu te pergunto, cara, qual o desenho dessa época, tá ligado? Que fala sobre isso? Eu lembro de poucos, tipo assim, Historietas Assombradas para Crianças Mancadas. Eu lembro que falava um pouco sobre isso. Mas tirando ele, eu não lembro. Então, tipo assim, é um episódio novo, mas que eu quis trazer para demonstrar um pouco dos aspectos da série. E agora a gente vai falar sobre o episódio, né? O episódio famoso que todo mundo fala, que é, sim, o do canibalismo. Então vamos lá. E nesse episódio chamado O Passeio, eu vou focar bem mais nas enquetes e atividades do programa em si, do que sobre o tema da história, né? Porque esse episódio tem muitas coisas bizarras e acaba indo muito mais para as coisas secundárias do que a história principal. Então vamos lá. A primeira enquete que eu quero falar aqui é das sombras com as mãos, onde o nome já diz, né? É uma mão que aparece em alguns episódios do desenho e faz alguns animazinhos de sombras. E bom, não tem nada assustador, que eu tenha percebido. Mas a música de fundo aparentemente é muito melancólica e estranha para algumas pessoas. Então muitas pessoas têm relatado que sentiam um medo gigante daquelas mãos e música eterna no fundo do desenho. Nunca me aconteceu, mas eu tenho que citar no vídeo. A próxima enquete é Áreas e Lugares, onde várias crianças são enviadas em algum evento ou museu para tirar fotos e aprender. Eu até ia defender essa enquete também, mas não dá. A forma que isso foi filmado é extremamente bizarra, efeito de erros, tela preta e umas vibes gigantes de hack. Eu não consigo acreditar que isso não foi proposital. Eu tô botando algumas cenas aqui na edição e, cara, eu assistindo isso no vídeo é inacreditável, porque parece realmente que é uma gravação de FNAF, que apareceu um monstro pulando na tela. O que é uma vibe muito terror. Mas enfim, e pra piorar o lugar que eles estão visitando, tipo assim, cara, tem vários bonecos de madeira, de pano e, cara, é muito bom, de verdade. A próxima enquete, que eu considero a mais assustadora do programa, é a grandiosa e famosa Histórias Arrepiantes, onde temos um adulto que se propõe a contar uma história de terror. Aí você me pergunta, mas é uma história de terror infantil, né? Meu amigo, essa história aqui é a do canibalismo. Essa história aqui é tão brutal que eu me lembro exatamente do dia que eu assisti esse episódio. Eu fiquei de medo a noite inteira, enquanto eu olhava pela janela de canto de olho, torcendo pra nada me matar. Porque eu tinha um quintal, cara, gigante, cheio de árvore, e cara, eu ficava com muito medo daquele fantasma da história. Mas vamos pra história, né? O que todo mundo quer ver. Tinha uma garota muito linda chamada Maria, que chamava a atenção de todos os garotos, mas ela tinha um defeito, não sabia cozinhar.
O tempo passou e ela finalmente se apaixonou e logo se casou. Mas no primeiro dia de casório, o marido pediu para que ela preparasse uma sopa de pão com miúdos. A nossa grande protagonista Maria ficou pensando como ela poderia fazer tal receita. Pensou tanto que lembrou da vizinha cozinheira e foi lá pedir as grandes dicas. A vizinha disse: "Você vai deixar um pouquinho de pão de molho no leite, depois vai colocar os miúdos e vai ficar uma delícia." Mas e aí? A nossa grande Maria diz: "Só isso?" Mas isso eu já sei fazer, e deixa a vizinha extremamente estressada. E bom, isso vai acontecendo várias vezes com a Maria indo e perguntando algo para a vizinha e falando só isso, despesando ela no final, né? E cada vez a vizinha ficando cada vez mais estressada e cada vez mais bolada. E ela decidiu que ia pagar uma peça em Maria. E bom, eu concordo completamente. Na próxima vez que a Maria fosse procurar ajuda, ela ia enganar a nossa grande protagonista. E bom, chegou a próxima vez. Maria foi à casa da vizinha perguntar como fazer um caldo de tripas com bruxo. E meu amigo, aqui começa o show de bizarrice. Minha amiga Maria, você vai pegar uma faca na sua casa e vai ao cemitério. Vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado, você vai esperar todo mundo ir embora e vai desenterrar o defunto. Vai virar ele para cima, pegar a faca, rasgar o bucho dele, tirar as tripas dele. O que você quiser lá de dentro. Põe numa sacola e vai para a sua casa. Limpa tudo, põe na panela, coloca tempero e aproveite o belo e delicioso bruxo. Não tem comida mais gostosa. Meu Deus. O marido entrou, chegou e raspou toda a panela. Lambeu até os beijos de felicidade e depois foi tirar aquele soninho bom. Durante a madrugada, o sino da igreja começou a bater e Maria, com todo aquele barulho, acordou assustada. Os barulhos começaram a ficar cada vez mais altos na casa. Os gemidos começaram a acontecer e não era gemido bom. Até que a porta da casa se abre e tem um corpo morto subindo as escadas lentamente. Maria, desesperado, tenta acordar o marido com todas as suas forças e ele não acordava por nada. O corpo então começou a falar: "Maria, onde estão minhas entranhas e meu estômago que você roubou da minha santa sepultura?" O corpo vai andando, cada vez mais devagar, a passos lentos, e com os olhos vermelhos segura a perna de Maria e a puxa para a escuridão. Maria nunca mais foi vista. Cara, essa história foi narrada em um programa infantil. Cara, tu viu essa história? Isso aqui é extremamente bizarro. E bom, e depois de falar tudo sobre o programa, né? Sobre essas histórias, as enquetes, as histórias do programa que pegam pesado, com temas que não são normais com desenho infantil, eu só tenho a agradecer. Porque, cara, se não fosse Dango Balango falando sobre esse tema, qual outro programa falaria, entendeu? Programa infantil. Nenhum programa falaria. E tipo, cara, é um programa onde ele te prepara pra algumas coisas, entendeu? Tipo, como a morte. Pô, o episódio da morte tá te preparando. Aqui não tá preparando indiretamente a criança pra receber o barco de uma morte, pra entender mais sobre o conceito da morte. Ele mostra com as enquetes deles cultura, entendeu? Artes cênicas, vários tipos de arte. Que bom, para um adulto é assustador, com uma criança pode ser um pouquinho bizarro, mas no fim das contas é algo que acrescenta, entendeu? E cara, eu sou um fã de Dango Balango, mesmo que eu não tenha terminado a série, porque era impossível terminar a série quando eu era criança. Eu tenho muito a agradecer. Sim, essas histórias do canibalismo são bizarras. Sim, eu não sei porque isso estava no programa, por que isso foi acrescentado. Mas cara, mesmo assim, em geral, esse vídeo não é pra criticar o Dango Balango, ou falar que ele é bizarro, de ruim, ou algo assim. Esse vídeo é pra falar o quão bizarro de bom esse programa é. E bom, esse foi basicamente o vídeo. Eu sei que não é muito bem estruturado, nem muito bem feito, mas é um vídeo sobre um tema que eu gosto, um tema que eu queria falar, e sobre a bizarrice que eu queria falar. E é basicamente isso. Eu quero que você deixe o like se você gostou do vídeo, comente se você quiser acrescentar algo, e é isso. Falou!